Boa noite, irmãos. Como diria o Roberto Carlos, né? São muitas emoções, né? Bom, para essa noite, eu não vou precisar dar nenhum recadinho, porque a Sônia está dirigindo o culto, e ela também fala um pouquinho, né? Então nós vamos refletir sobre aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E para hoje, escolhemos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, bem conhecido. Já deve estar projetado aí para os irmãos, ok? Dá para ler, irmão Maurício? Ah, deu, né? Vamos recitar todos juntos, então? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Feche os seus olhos, vamos orar novamente. Santo e amado Deus, estamos aqui na tua casa e estamos diante da tua palavra. Sabemos que ela tem o poder de falar aos nossos corações. Estamos ansiosos por ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos dê a iluminação e que possamos sair daqui felizes, conscientes de que ouvimos a tua voz. Esta oração que te fazemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Enfrentando um ano novo sem medo. Esse foi o tema que escolhemos para essa noite. Porque, como nós já ouvimos aqui, estamos nos últimos dias do ano de 2024. E o que é comum nós fazemos agora nos últimos dias, né? Aquele preparativo, ou os chamados votos para o próximo ano, né? Não é comum fazermos isso? Vamos agora entrar em um novo ciclo e algumas coisas não estão bem. Mas nós fomos postergando. Bom, como está virando o ano agora, é uma oportunidade então que nós temos para rever aquilo que não deu certo, para fazermos novos votos e até recontratar aqueles compromissos que nós tivemos no último ano, mas por algum motivo também não conseguimos cumprir. E aí, como diz o ditado, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca, e lá vamos nós novamente. Eu estava pesquisando alguma coisa sobre isso, e peguei alguns temas aqui, que são comuns fazermos aí os nossos votos, ou os nossos compromissos para a virada do ano, né? E um deles é se alimentar melhor, né? Geralmente eu faço esse todo ano também. Então, estamos juntos. Fazer exercício físico. Já tem gente já se programando para se matricular na academia. Olha só, que bênção, né? Eu fico só esperando aqui, vamos ver, né? Tomara que Deus abençoe e que de fato dê certo. Concluir aquele curso que ora nós começamos, mas por algum motivo houve a necessidade de parar, enfim, está lá trancado já há algum período. Ler a Bíblia, né? Quando começa o ano, agora eu vou pegar o meu plano de leitura e esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quando chega em Êxodo, né? Já muitas vezes já desistimos. Mas o ano está passando e nós vamos retomando esses compromissos que nós fazemos. Participar mais dos cultos. Então, só alguns que eu coloquei aqui, irmãos. Mas eu sei que no seu coração, na sua mente, se você não fez ainda esses planos, com certeza, até o dia 31, antes dos fogos, os irmãos vão pensar naquilo que podem fazer diferente. Nós já refletimos aqui hoje, através dos testemunhos que foram apresentados, sobre algumas coisas que deram certo, outras coisas que nem tanto. E aí nós vamos nos programar de novo para esse novo ciclo. E aí, baseado nesse pequeno trecho, nesse pequeno versículo, nós encontramos alguns ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza podem nos ajudar para
fazermos aí, cumprimos os votos, ou entender o que de fato nós precisamos ter como compromisso para o ano que vai chegar nos próximos dias. Lembrando que o contexto desse versículo que nós lemos, ele está dentro do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E especificamente esse capítulo número 6 é um capítulo bem conhecido, e que fala da ansiedade do nosso coração. E que nós recebemos uma resposta do Senhor Jesus Cristo quanto às nossas preocupações, que nós já ouvimos aqui tanto no testemunho dos irmãos, né? Sobre as nossas preocupações. O que as nossas preocupações podem fazer de bom? E aí nós chegamos à conclusão que nada. Então, baseado nesses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos partir considerando pelo que disse, que o primeiro é o reino de Deus. E quando nós entendemos que o primeiro, ele deve ser o reino de Deus, já fica bem claro para nós que precisamos estabelecer prioridades. E às vezes nós temos muitas ideias e muitas coisas para realizar e não conseguimos dar o primeiro passo, que é fazer a nossa prioridade. Entender a nossa lista, né? O que é que eu preciso fazer para que o ano de 2025 seja melhor. E aqui o Senhor nos dá essa diretriz. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para tirarmos da frente logo a ideia de que buscar primeiro o reino de Deus é participar de todos os cultos na igreja, estar todos os dias na igreja, se entregar totalmente para a igreja, que isso é colocar Deus em primeiro lugar, ou o reino de Deus. E isso não reflete a realidade. No meu caso como pastor, seria muito mais fácil dizer, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar é você participar de todos os cultos, não pode faltar de nenhum. Eu sei de muitos dos irmãos que tiraram esse final de semana para viajar. E nós louvamos a vida desses irmãos, porque de fato há necessidade de tirar um tempo para descansar, para passear com a família, né, para relaxar um pouco. Porque mesmo aqui, quando nós estamos na igreja, existe a atenção das nossas responsabilidades, com o culto, enfim, com toda a organização. Então esse tempo de descanso, ele é importante. Quando nós pensamos aqui em priorizar o reino de Deus, nós temos que entender que o reino, ele está falando sobre uma figura central. E qual que é essa figura central? É o próprio rei, que no nosso caso é o Senhor Jesus. Então nós temos que buscar em primeiro aquilo que Jesus quer, que busquemos em primeiro lugar. Então, não está diretamente ligado a uma atividade que eu precise ou não fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus para a minha vida. Está muito mais ligado a isso. Isso significa que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de repente ele pode ter uma oscilação da minha realidade e da sua realidade. Sabia disso? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 e 33, então ele falando da situação dos irmãos, inclusive ele começa falando da dele, como solteiro, então ele fala de irmãos divorciados, de solteiros, e ele diz que os solteiros se dedicam ao Senhor, e os casados se dedicam e têm a responsabilidade do seu lar. Então isso mostra para nós que existe uma coisa que pode ter uma oscilação entre a minha e a sua realidade. Por quê? Cada um de nós tem a sua própria responsabilidade. E essa responsabilidade, quem depositou em nossas vidas foi o próprio Deus. Então eu tenho responsabilidade com o meu lar, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. Quem estuda tem responsabilidade com o seu estudo.
E todas essas coisas precisam ser medidas à luz da palavra de Deus na hora de estabelecermos elas como prioridade. E o fato de você ser casado não significa que você não tenha necessidade de dedicar tempo à obra do Senhor. Não é isso? Por exemplo, a minha família vem comigo, então não tem porquê eu me negar a dedicar o meu tempo à obra do Senhor. Mas existem realidades que dependem de outras circunstâncias. O que nós precisamos entender assim, como sacerdotes, como aquele que o Senhor colocou sobre os nossos ombros, as nossas responsabilidades, como mordomos do Senhor, nós temos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E dentro daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, é o que nós vamos estabelecer como prioridade. E aí sim dizer, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, não adianta eu dizer, eu sou missionário. E eu sair aqui pelo mundo pregando o evangelho e deixar a minha família passando necessidade. Tem alguma coisa errada com esse meu chamado para missões. Porque antes disso, eu já tinha um compromisso que o Senhor entregou sobre a minha responsabilidade. Com a minha família. Com aqueles que o Senhor entregou para que eu cuidasse. Com os meus filhos, com a minha esposa. Enfim, se eu sou solteiro, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, se foi aqueles que o Senhor me entregou para cuidar. Então, cada um de nós está debaixo dessa realidade que individualmente o Senhor entregou para nós. Então, precisamos levar em consideração todas essas coisas para entender o que de fato é priorizar a Deus e o reino de Deus na minha vida. Porque todas as atividades que eu devo fazer, eu preciso o quê? Primeiramente, manter os princípios do Senhor. É isso que vai me ajudar. Não são todos, irmãos, que terão oportunidade de vir aqui no púlpito para falar. Inclusive alguns, se a gente colocar aqui, ele desmaia aqui, não volta aqui nunca mais. Isso acontece. Mas o seu lar pode ser o seu púlpito. E lá você fala a palavra do Senhor. No seu trabalho também, você pode ser o altar do Senhor. E ali, mantendo os princípios de Deus, priorizar a Deus na sua vida. Então nós priorizamos a Deus na nossa vida com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos entregou. Não baseado na vida do outro, não baseado na responsabilidade do outro, mas baseado naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que eu digo que não é apenas uma questão de você frequentar os cultos ou não. É sobre algo mais pessoal que o Senhor entregou a cada um de nós. Aqui como comunidade, obviamente, nós vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor. Mas existem outras responsabilidades que nós precisamos entender e precisamos manter. E aqui quanto aos princípios, sobre os princípios da palavra do Senhor, nós temos aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. É o princípio da humildade. Seja lá onde eu estiver, eu preciso ser humilde. Porque é isso que vai demonstrar se eu de fato estou priorizando o reino de Deus na minha vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus. O que é manter os princípios do reino de Deus? É ser uma pessoa que onde vai ficar resmungando, reclamando porque não deu certo, porque não era desse jeito que eu queria? Não, mas uma pessoa que vive uma vida de constante agradecimento a Deus. Pelaquilo que tem, pelaquilo que o Senhor entregou para que executasse. Porque reconhece o favor de Deus em todas as coisas. E aí sim, nós estamos cumprindo esse primeiro princípio aqui, o primeiro tópico, que é o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa lealdade, a nossa fidelidade com o reino de Deus, como diz o profeta Oséias, a obediência que nós temos que dar a Deus.
Em João capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus disse que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. É obedecer os mandamentos do Senhor. Não é com a frequência que eu tenho no culto. Opa, irmão, parabéns, você está de 100%, você não faltou em nenhum culto. Não, não. É obedecer os mandamentos do Senhor. É buscar a verdade do Evangelho. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós entendemos que a prioridade do reino de Deus, ele vai além de nós congregarmos, ele vai além de mantermos os princípios, aí sim nós teremos uma vida que glorifica a Deus. Ter uma vida que glorifica a Deus é uma vida semelhante à de Jesus. É isso que ele espera de nós. Ainda Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O que você fizer, quer comais, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos que executar as nossas tarefas e atividades, pensando, refletindo, isso glorifica a Deus? De alguma forma? Se não, nós temos que repensar as nossas atitudes. Nós temos que repensar aquilo que nós temos feito. A nossa vida deve ser uma vida semelhante à de Jesus, ao ponto de nós arrancarmos elogios das outras pessoas. Não para que tenhamos a glória para nós, para que através da nossa vida e do nosso testemunho, da nossa maneira de proceder, as pessoas tenham condição de reconhecer que nós somos diferentes. E querer identificar em nós, qual que é essa diferença. Mas por que você é assim? Por que você recebe o troco errado e você devolve? Se quando é com você, ninguém te devolve. Por que você encontra uma carteira na rua, né, e você devolve a carteira com dinheiro? Só com documento, igual fizeram comigo, não adianta. Tem que devolver com dinheiro. Por quê? Por que nós agimos diferente? Porque essas nossas atitudes, quando são elogiadas pelos outros, é o nosso Deus que é glorificado. Não, ele age assim porque ele é um cristão. Ele age assim porque ele é um servo de Deus. Então, são essas coisas na nossa vida, no nosso particular, que fazem com que o reino de Deus tenha prioridade em nossas vidas. Irmãos, a necessidade de planejarmos as coisas que nós vamos fazer é essencial. E quando nós estamos falando de primeiro lugar, de prioridade, isso serve para o reino de Deus, mas serve para a nossa vida como completa. Se nós não organizarmos o que nós vamos fazer em 2025, sabe o que nós vamos fazer? Podem responder. Nada. Então nós fizemos aquela brincadeira dos votos, né? Vou me alimentar melhor, vou fazer exercício físico, mas é uma realidade. E isso se aplica a várias coisas nas nossas vidas. E precisamos entender essa realidade. Que o nosso Deus, ele é um Deus que nos deu tempo. Mas esse tempo, ele é limitado. É isso que o apóstolo Paulo também. Remina o tempo, porque a nossa vida aqui é curta. Eu não sei se eu passarei o ano de 2025 por completo. Então eu preciso priorizar as coisas que fazem sentido, de acordo com a palavra de Deus, para que eu tenha condição de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. Vamos lá, o segundo tópico é a sua justiça. Atentar-se ao que é correto. Eu quero fazer uma observação aqui, para quem não teve oportunidade de vir pela manhã, no estudo em que o nosso pastor Elias falou um pouquinho para nós sobre perdão. E aí, indiretamente, nós falamos sobre outras questões. Sobre a vingança, sobre a justiça. Então, se você não teve oportunidade de vir, assista no YouTube. Com certeza a sua vida será abençoada. E justiça é isso. É atentar-se ao que é correto. É conhecer aquilo que o Senhor espera de nós. E sabemos, através disso, como nós devemos manifestar justiça.
E essa responsabilidade, esse senso do que é certo, de que é errado, todos nós pertencemos. Ainda o apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala sobre os gentios, que aqueles que para ele não tinha lei, não tinha religião, que mesmo sem saber o que é certo, eles praticavam as coisas certas. Porque no seu íntimo, no seu interior, eles já têm essa noção do que é certo e o que é errado. E isso faz parte da revelação de Deus. É a revelação moral do Senhor. Então tem coisa que eu não preciso falar para o irmão que é certo ou que é errado. Nós já sabemos muitas coisas do que nós devemos ou não devemos praticar. E isso são questões éticas e questões de justiça. Infelizmente, hoje a nossa sociedade tenta nos ensinar o contrário. Que não tem certo, não tem errado, não tem verdade, não tem mentira, ele depende de você. Então, você tem a sua verdade e não entre em atrito, em confronto com ninguém. Viva a sua verdade. Mas nós sabemos que no fim, dentro de nós, existe algo que mostra para nós, que é a essência que nós temos, que nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então isso faz com que tenhamos o senso de justiça. No capítulo 5 de Mateus, como falado, ele fala sobre o Sermão do Monte. E um desses pontos, um dos versículos, ele diz sobre aquele que tem fome e tem sede de justiça. E esse deve ser o nosso desejo. Como cristão, nós precisamos entender que devemos valorizar a justiça de Deus. E como que nós valorizamos a justiça de Deus? Entendendo que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E que Ele se fez justiça em seu lugar, quando o seu Filho foi pregado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, por uma dívida, né, pastor? Que nós não tínhamos condição de pagar. E essa dívida foi anulada, foi cravada na cruz de Cristo. Então esse é o ter fome e ter sede de justiça. Anunciar às pessoas de que existe uma justiça divina, de que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E esse sacrifício que foi feito na cruz, para que a justiça de Deus nos alcançasse, Ele está disponível para todos. E aí existe então a nossa responsabilidade de ensinar essa manifestação, ou essa justiça de Deus. Que precisamos dessa justiça do Senhor. Considerando que nós, por si mesmos, não temos condição de alcançar a justiça do nosso Deus e do nosso Pai. Mas existe o sacrifício na cruz. Existe o nosso Salvador. E Ele se faz justiça em nosso lugar. Essa salvação está disponível para todos. Entretanto, nós precisamos ensinar que se nós não tomarmos posse da justiça de Deus, por meio do sacrifício que o seu Filho fez na cruz do Calvário, o nosso destino final será a separação eterna para com Deus. Por isso precisamos ensinar sobre essa justiça. Por isso precisamos entender que a justiça de Deus é importante. Ela precisa ser valorizada, tanto quanto o seu amor. E às vezes nós, para pregarmos o amor, abrimos mão da justiça de Deus. E quantas pessoas são conduzidas ao inferno, porque são levadas a acreditar no amor de Deus, mas esquecem da necessidade que tem do arrependimento. E essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que muda, que transforma, requerendo de nós o arrependimento, para que a justiça de Deus seja manifestada em nossas vidas por meio do sacrifício do seu Filho na cruz. Agora vamos entrar um pouquinho aqui num assunto polêmico, né? Todas essas coisas. Não são todas as coisas, tá bom, irmãos?
o texto lá deixa bem claro. Todas essas coisas são as coisas que estão sendo discutidas no texto. Não é todas as coisas que existem no mundo. Então ali o texto, nós não vamos ler, não é objetivo, mas se lemos a partir do versículo 24, de Mateus capítulo 6, nós vamos ver que os seus discípulos estavam preocupados com comida e com bebida, com as suas vestimentas, com as suas necessidades essenciais, com aquilo que eles tinham para se preocupar no momento. Porque, irmãos, alguns daqueles discípulos eram pescadores, e eles foram convidados a abandonar a sua atividade para seguir o seu mestre. Então é uma realidade totalmente diferente da que nós temos hoje. Hoje nós vamos sair daqui, mas cada um tem a sua atividade, tem o seu ganha-pão, tem o seu emprego. Então, para eles, a necessidade essencial era de comida, de bebida e de vestimenta. Então é isso que o texto ensina, e precisamos ser honestos para entender que essas coisas são isso. Não tem a ver com casa de luxo, não tem a ver com uma boa roupa, não tem a ver com uma grande caderneta de poupança, né? Nem se fala mais. Quem é do outro banco lá? Não, a Mary Jo é a Caixa Econômica e o seu banco? Eu lembro desse banco, viu? Depois nós podemos conversar um pouco sobre isso. Deu bastante trabalho. Mas independente se você trabalhou o banco ou não, a realidade é que assim, os discípulos estavam preocupados com coisas que nós podemos testificar como coisas justas. Poxa, se eu não tiver nem o que comer, e aí nós vemos que a resposta do Senhor é para que ele não se preocupasse. Porque muitos tentam, dentro desse texto, colocar uma realidade que o texto não nos ensina. E dizer que todas as coisas vos serão acrescentadas. E dizer que você, como cristão, você deve ser rico. Vejamos o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 8 a 10. Por isso, tendo o que comer e tendo com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentações e em ciladas, e muitos desejos insensatos e nocíveis. Então o que acontece? Existiram homens na história que foram ricos? Sim. Abraão era rico? Sim. Davi era rico? Era rico. Isso. Mas isso significa que todo mundo vai ser rico? Não, irmãos. O apóstolo Paulo não era rico. Jesus não era rico. Então assim, essa questão, ela depende de outras coisas. De muitas vezes decisões que nós temos que tomar. Existem muitos executivos que abriram mão da sua vida, de viver com a sua família para estar naquela colocação. E o que eu estou dizendo aqui, não estou julgando. A pessoa, se ela faz isso consciente, ótimo. Foi uma escolha que ela teve. Que ela não pode, daqui a 10 anos, voltar e falar, poxa, eu não tive tempo para ficar com os meus filhos, com a minha esposa, ou de repente eu não consegui montar família por conta da minha atividade, por conta do meu trabalho. Isso faz parte. Agora sim, cabe a nós tomarmos a decisão para a nossa vida. E de repente a decisão que você vai tomar, para a maneira a qual você vai viver, não vai tornar você rico. E se vocês tomarem essa decisão, qual o problema que tem? Também nenhum. Você só não pode voltar para reclamar depois, né? Dizer, não tive tempo de dedicar a minha vida ao Senhor. Então assim, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem 1 hora a mais. Então algumas coisas exigem de nós o sacrifício maior. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se eu tiver o que comer, o que vestir, eu já posso me sentir satisfeito. Se eu quiser algo mais, né? O Senhor me dando capacidade e eu me dedicando, não há problema nenhum. Mas isso não é a realidade em todos. Então,
todas essas coisas não são todas as coisas. São coisas essenciais, que é aqui o tópico B. E precisamos também tirar essa lição. Aqui está falando de coisas que resolveriam com o trabalho. Mas nós sabemos que esses discípulos muitos foram chamados a abandonar a sua atividade remunerada. O que não faz parte da nossa realidade. Então também não toma isso para dizer, olha, o pastor disse que eu não preciso me preocupar, né, com o que vestir, com o que comer, e Jesus vai me dar. Então, não preciso trabalhar mais, né, João? Aí segunda-feira João vai lá, pede a conta do serviço, a mãe agradece, está bem, graças a Deus, né? Não, porque o pastor... Não é isso, tá bom? Não é essa a realidade aqui a nossa. Até porque em Provérbios capítulo 6, versículo 6, de 6 a 9, o pregador ele disse, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós não devemos ser preguiçosos. Nós precisamos sim trabalhar. O próprio apóstolo Paulo também trabalhou. Em Atos capítulo 18, a partir do versículo 3, ele fazia tendas, ele construía tendas. Inclusive ele declara que fazia isso para não ser pesado à igreja de Deus. Porque sim, a igreja ajudava ele. Mas ele mesmo assim trabalhava. Entendeu que era necessário. E ele glorificava a Deus por meio do seu trabalho. Então, irmãos, as coisas essenciais também vão variar de acordo com as nossas necessidades. O que é de fato aqui uma coisa indiscutível? Todas essas coisas, todas essas coisas tratam-se do cuidado de Deus na nossa vida. É o cuidado especial que Deus tem conosco. Porque o Deus que nós temos é o Deus que conhece a nossa realidade. É o Deus que sabe do que nós precisamos. E Ele sabe que tem muitas coisas que cabe a nós, com nossa força, com o nosso braço, com a saúde que Ele nos deu, resolver. Mas tem outras coisas que, felizmente, podemos dizer felizmente, nós não temos como resolver. E para todas essas coisas, nós temos o Senhor cuidando de nós e nos dando condição. E para concluir, irmãos, por que nós não devemos temer o início do ano? Nós não devemos temer o ano que vai iniciar, quando nós buscamos a Deus e a sua justiça. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós necessitamos, como saúde física, emocional, espiritual, o nosso Deus vai prover. E aquilo que nos faltar, nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Às vezes a saúde não vai estar 100%. Isso acontece. Às vezes emocionalmente, nós também não estaremos bem. E até espiritualmente. Nós passamos por crises, por dificuldades. Mas o que nós temos que crer é que nós devemos enfrentar o ano de 2025, o ano que está à porta, sem ter medo, porque há um Deus que cuida de nós. E não há um Deus que cuida de nós simplesmente porque eu estou falando aqui, porque os irmãos, cada um que veio, testemunhou exatamente disso. Que Deus tem cuidado de nós, nas nossas dificuldades, daquilo que nós não podemos resolver, nós podemos confiar nesse Deus. Da mesma forma com que Ele falou com os seus discípulos, nesse capítulo 6 de Mateus. O versículo seguinte, o versículo 34, ele diz, e não se preocupei com o dia do amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar com 2025. Se o dólar vai cair, se vai descer, se o governo é bom, se o governo é ruim, se você vai estar empregado ou desempregado. Nós temos que crer um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos que continuar crendo em um Deus que vai continuar cuidando de nós. Ele não falha no seu cuidado. Ele continua cuidando de cada um de nós. E tenha certeza, irmãos, que o ano de 2025 não será diferente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E é isso maravilhoso. Eu tenho certeza que o ano que vem, nós teremos muitos outros testemunhos aqui, de que foi difícil,
de que nós passamos por dificuldades, mas que em todas essas coisas o Senhor continuou cuidando de nós. Que Deus nos abençoe.